E hoje, quem nos recebe para contar um pouquinho dos caminhos da gestão durante este ano de 2025 é o prefeito de Osório, prefeito Romildo Bolzan. Prefeito, muito obrigado pela acolhida. Eu que agradeço a tua presença e vamos lá. Prefeito, encerrando esse primeiro ano de mandato, primeiro ano desta gestão, né? Como que o senhor avalia quais os principais avanços que o senhor alcançou ao longo desse período? Bom, aqui tu tem que contextualizar, houve uma troca de administração, uma troca de paradigmas, uma troca de entendimento, uma troca de visão, uma troca e uma forma de fazer diferente, e seja do ponto de vista administrativo, como também do ponto de vista ideológico. Então, nós temos uma situação completamente diferente. Claro. E a nossa avaliação é que pegamos um quadro administrativo completamente caótico. Então, começa por aí. E eu vou te dar alguns exemplos, assim, por exemplo. Nós pegamos a administração com índice praticamente de comprometimento de pessoal na ordem de 58%. Hoje já estamos com 51,54%. Não tínhamos nenhuma previsão de pagamento de todas as inadimplências, como, por exemplo, não tinha previsão para os precatórios de 24, construímos a construção do... Pagamos isso para sair das inadimplências, liberamos todas as nossas situações de pendências junto ao governo federal, seja através de prestação de contas e tudo mais. Conseguimos construir um equilíbrio de execução orçamentária, mas como o município de Osório praticamente teve um orçamento que reduziu e não previu situações de obrigações permanentes, como, por exemplo, pagamento da UPA, pagamento do lixo, pagamento das reciclagens, pagamento do SER, pagamento para medicamentos e tudo mais, nós tivemos que fazer um enorme exercício para manter a nossa vida, vamos dizer assim, de prestação de serviço em dia. Estamos hoje controlados em cima de diversas dificuldades, em cima de muitas situações. Então, do ponto de vista administrativo, nós estamos com muita dificuldade, sem nenhuma capacidade de investimento, porque não havia previsto, sem condições de fazer a reposição salarial do servidor neste ano de 25, vamos fazer a partir de 1º de janeiro de 26, mas que, por conta das ações, das medidas adotadas, estamos convivendo com uma situação que o nosso objetivo é terminar o ano equilibrado, absolutamente equilibrado. Equilíbrio de contas, Equilíbrio prefeito. de contas. Se chegar nesse ponto, nesse particular, já estamos contentes. Do ponto de vista administrativo, é isso. Claro que aí depois tu vai entender as ações que foram articulações políticas. Claro. Nós estamos, nesse momento, construindo uma nova escola de educação infantil, construindo um novo posto de saúde, estamos prontos, prestes para começar uma outra escola de educação infantil no bairro Medianeira, esse é do Panorama, estamos prestes a começar um novo posto de saúde em Atlântida Sul, estamos começando dando ordem de serviço no dia de hoje, 29 de outubro, para mais 3,5 km de asfaltamento aqui no Palmital, para fechar o circuito de passagem, né? Aumentamos os nossos limites de vagas de educação infantil, bastante. 3 escolas estão no tempo integral, criamos as condições de manutenção da cidade, retirando todos os terceiros, mas com o nosso próprio pessoal, fazendo a nossa própria subsistência, a nossa própria sobrevivência, a nossa própria manutenção. E também criamos uma condição que eu reputo extremamente importante, que é a visão na educação de fazer a gestão democrática, ou seja, a própria comunidade escolar cria essa condição e agora no mês de novembro estamos já fazendo as eleições para que as escolas tenham autonomia administrativa naquilo que diz respeito. Então, do ponto de vista geral, com a manutenção, com tudo que foi realizado, nós avançamos em vários pontos, mas é sempre bom que se diga, né? Em setembro até dezembro deixaram de ser pagos 12 milhões do Fundo de Previdência. Quem é que está pagando isso hoje? Aqui entrou numa limitação enorme também da questão orçamentária. Tivemos que desistir completamente da situação de encaminhamento do hospital por conta da falta de capacidade financeira e de aspecto formal para contratar qualquer situação que a administração passada tinha encaminhado. Era questão técnica e também capacidade financeira. Nossa situação era uma situação, vamos dizer assim, de reconstrução, literalmente. Nesse particular, para um primeiro ano, se fizer um balanço geral, avançamos bastante. Que bacana. Prefeito, e quando o senhor assumiu o cargo, o senhor criou expectativas e também anunciou algumas prioridades para essa gestão. Quais as metas que foram estabelecidas para esse primeiro ano o senhor acredita que tenha atingido de uma forma satisfatória e quais outras o senhor precisou recalcular a rota? Não,
nós não estamos com nenhuma meta satisfatoriamente atingida. Nós estamos em processo de implantação de diversas situações de governo. Gestão democrática é uma delas, escolas de tempo integral é uma delas, construção de novas escolas é outra delas, aumento de vagas para a educação infantil é outra delas, né? Melhoria da conservação da cidade, isso efetivamente aconteceu, está em processo bastante acentuado de aceleração, conservação, né? Queríamos implantar definitivamente a estação de tratamento de esgoto, a questão judicial ficou resolvida, está sendo implantado o sistema que vai até 28 numa parte, depois 33. Claro que isso era do município, mas repassou-se para a Corsã. Então, de uma maneira geral, as nossas metas não têm nada pronto, mas, ao mesmo tempo, tem tudo encaminhado para consolidar o processo, um processo de 2 anos, 3 anos, ou seja, fazer, na verdade, uma situação administrativa e política que crie, vamos dizer assim, a satisfação das pessoas. Mas se eu me disseres assim, ó, já tem meta resolvida, meta pronta, não tem. O que tem aqui são encaminhamentos que foram dados, encaminhamentos de coisas que estavam paradas, situações que estavam praticamente desconsideradas e até mesmo completamente precárias que nós retomamos. Questões que foram descontinuadas e que agora o senhor está organizando, né, prefeito? Prefeito, em relação às obras e infraestrutura do município de Osório, quais as intervenções já estão em execução ou o que a população pode esperar em concreto para o próximo ano, como o senhor estava colocando? Nós temos, assim, basicamente, deste ano, tá? em construção, a Escola de Educação Infantil, o posto de saúde e também a estrada do Palmital completa. Para o ano que vem, nós estamos num processo de recuperação de todas as nossas estruturas que há muito tempo estavam paradas. Por exemplo, o ginásio do Palmital estava lá 2, 3 anos completamente que o vento derrubou, estamos licitando. Escola Laranjinha, de educação infantil, aqui no bairro Laranjeiras, estava praticamente há 5, 6 anos paradas. Estamos preparando as condições para a licitação. A recuperação do Mirante do Morro, estamos preparando a recuperação, o projeto e também a recuperação daquela estrutura, colocar ele à disposição. Ou seja, o nosso governo vai se caracterizar por uma recuperação e colocar tudo aquilo que já esteve disponibilizado para uso da população, novamente colocar à disposição com qualidade na prestação de serviço, com qualidade no espaço, com qualidade na recepção, com qualidade em tudo aquilo que significa dizer que temos que, né, aquelas estruturas que já existem, isso passa também pelo processo da Lagoa do Porto, isso passa pela melhoria dos processos da Lagoa do Marcelino, da Lagoa do Peixoto, e assim a gente vai levando as coisas na medida que nós estamos priorizando a recuperação do que tínhamos, porque se nós não mantivermos o que tínhamos, não adianta construir coisas novas. Então, basicamente, o governo se orienta nesse sentido. E na área da saúde e na área da educação, o senhor já mencionou tanto a questão da gestão democrática quanto a escola. O que o senhor destaca para além desses projetos nesse primeiro ano e quais as ações que estão programadas já para o próximo? Eu destaco na saúde basicamente a recuperação dos serviços. Quando nós recebemos, nem remédio tinha mais. Recuperamos os serviços. Eu destaco praticamente a recuperação da manutenção financeira. Não havia mais recursos para serem mantidas a UPA, o SER, os postos de saúde. A parte odontológica ainda está prejudicada, precisa ser recuperada, porque virou um caos, tinha uma inadimplência enorme de manutenção, né? Então, essas coisas todas estão sendo realizadas de modo que a gente vai procurar prestar o serviço de qualidade. Nós temos o Centro de Excelência Odontológico, que também praticamente foi fechado, estamos trabalhando na sua recuperação. Então, eu te diria assim, ó, que nós estamos voltando a ter serviços de excelência que já tivemos, coisas que há muito tempo já se prestava serviço que deixou de existir. Então, a nossa preocupação hoje não é inventar a roda com coisas novas. Nossa invenção é, na verdade, voltar à qualidade anterior que tínhamos com as coisas que já tínhamos e com as coisas que nós podemos fazer. Então, basicamente, nós estamos trabalhando, seja na educação e na saúde, com esses viés. Prefeito, geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico, eles são vieses aqui da nossa região, principalmente pela questão do turismo. Nós temos uma forte característica, né, por assim dizer, em todos os 23 municípios da região para o turismo. Quais as ações que estão sendo implementadas para fortalecer a economia local? Bom, a primeira coisa que nós estamos trabalhando com muita força é exatamente criar um ambiente de negócios muito mais promissor em cima do morro. Acho que ali é possível criar uma condição, um veio de negócios, seja na fase da construção civil, seja na fase de resorts, seja na fase de hotelaria, seja na fase de
de pousadas, que ali tem um veio, seja na fase de alimentação, ali tem um veio muito importante para que isso possa acontecer. Então, essa é uma visão que nós temos e estamos trabalhando muito fortemente nisso. Estamos trabalhando muito fortemente na política da construção do nosso distrito industrial, que é aqui na BR-101, que são 50 hectares, que vai permitir criar um espaço de atração de investimentos específicos para coisas que possam ser vocacionadas com a cidade de Osório. A terceira situação é uma coisa que está disseminada em todos os condomínios, mas que muda em todas as regiões, mas que muda o perfil das cidades, que são as construções de condomínios. Nesse momento, nós temos 27 condomínios ou em construção ou sendo licenciados. Isso muda o perfil de uma cidade. Com toda certeza. Porque vem gente de fora, vem gente daqui, altera, vamos dizer assim, desloca os bairros, desloca as moradias, desloca os serviços. Isso cria uma condição completamente diferenciada em relação ao aspecto urbano que nós vivemos nos dias de hoje. 27 condomínios em licenciamento e em construção não é pouca coisa. E esse viés nós não tínhamos. Então, essa é uma situação que também vem. Estamos numa fase de expansão da construção civil também, por incrível que pareça, a construção civil no município de Osório, que já há muito tempo estava reprimida, mas temos várias construções em acontecimento. Aqui mesmo na frente tem um prédio de praticamente 3 mil metros quadrados, que é o SESC, que está acontecendo. Então, na verdade, o município de Osório tem investimentos que vai buscar. Mas, é claro, tudo isso voltado para uma vocação e uma visão regional. Está na hora da gente definitivamente terminar aquele assunto e tornar isso estratégico. O que serve para mim, o que serve para Capão, o que serve para Xangri-Lá, o que serve para Tramandaí, o que serve para Imbé. Cada um aproveita um pouquinho e nós somamos aos nossos esforços para criar com atividades econômicas complementares aquilo que significa o sucesso da nossa região. Lamentavelmente, essa visão ainda nos falta, mas o Osório vai fazer a sua parte, porque para nós não temos crise de identidade para identificar as nossas vocações. Nossas vocações são prestação de serviço e atendimento exatamente daquilo que significa o fluxo do Rio Grande do Sul que passa por aqui. Com toda certeza, né, prefeito? O crescimento regional, ele é exponencial. A gente vê que a nossa região realmente é uma das regiões, se não a região que mais cresceu populacionalmente nos últimos anos, e as nossas cidades foram extremamente afetadas por isso. O senhor até estava comentando da questão dos condomínios. A gente tem principalmente uma mudança quase que cultural nas nossas cidades em função dessa migração, né, prefeito? Muda tudo, muda inclusive o hábito do veraneio. Quer dizer, muda o hábito das pessoas se deslocarem para cá, muda o hábito das pessoas conviverem aqui, cresce a necessidade de mais serviços, seja de abastecimento, de saúde, de educação, de segurança, cresce a manutenção também das cidades por conta disso, né? Cresce a necessidade de tu teres o setor de socorro farmacêutico bastante acentuado, que já existe. Então, de certa forma, o litoral em várias cidades se preparou para receber e recepcionar muitas pessoas novas. O que tem aqui, já que teve cidades como Capão da Canoa, que cresceu 38%, é identificar o tipo de fluxo migratório que teve. Quer dizer, claro, tem um fluxo migratório que foi decorrente das enchentes, tem um fluxo migratório que foi decorrente também da pandemia, mas tem um fluxo migratório que é tradicional, que é convencional, que é normal, dos empregos, né? Aquelas pessoas que vêm para cá para trabalhar. Então, tudo isso gera, de certa forma, um aumento enorme de serviços, mas gera também um enorme avanço populacional. E isso também gera, vamos combinar, riqueza, porque tem muita gente que vem com condições de consumir e gastar por aqui. Então, o litoral se tornou, vamos dizer assim, a bola da vez do ponto de vista da prazibilidade, do conforto e, vamos dizer assim, do desejo das pessoas de terem uma segunda residência. Todos querem vir para o litoral. Uma segunda residência. É isso aí. Prefeito, transparência e participação popular são chaves de qualquer governo. Como que o senhor está buscando construir um diálogo com a comunidade e de que forma a população pode estar participando das decisões? O portal de transparência é um portal aberto. A forma de se comunicar também é aberta. A forma de tu ter acesso é aberta. A forma de tu dar transparência nos números, na execução orçamentária, nas licitações, nos contratos, tudo aquilo que significa, vamos dizer assim, a possibilidade de acesso das pessoas aos atos públicos, isso é fundamental. É fundamental. Não existe hoje vida pública sem minimamente tu estares não sendo capaz de colocar isso, a disponibilidade dos dados para as pessoas. Tanto é, né, que uma das questões a serem examinadas nas contas de cada exercício é exatamente como está a transparência do município e como ela se coloca na posição de informação ao cidadão. Então, isso, para mim, ela é uma questão de honra e fundamental para o processo democrático.
Prefeito, já lhe agradecendo mais uma vez pela receptividade. Para a gente finalizar, com base nessa experiência desse primeiro ano dessa gestão, quais os projetos que se tornaram prioridade para os próximos 3 anos? Como a nossa situação de fragilidade financeira e fragilidade administrativa é muito grande, fruto exatamente de governos que não responderam às expectativas da população e deixaram uma situação bastante comprometida, a nossa expectativa é, como eu te disse, deixar tudo aquilo que ficou parado, ficou jogado, que ficou estragado, que ficou completamente sem uso pela população, retomar todos esses espaços públicos que já existiam e devolvê-los ao convívio público. Nesse primeiro momento, já me diria por satisfeito. Fora disso, é claro, a perseguição sempre de um fato econômico. Nós precisamos de um grande fato econômico, de um grande fato de empreendimento que possa mobilizar a cidade. E nesse particular estamos atrás, mas como a gente não sabe qual é que vai ser, porque tem várias frentes abertas, mas tomara que logo em seguida a gente consiga identificar um e anunciar como um grande empreendimento para o município de Osório. Que bacana. Prefeito, que mensagem o senhor deixaria para a comunidade sobre o rumo da administração e o legado que o senhor pretende deixar nos próximos anos? Esperança, muito trabalho, responsabilidade, acima de tudo, uma definição de que Osório retoma um rumo de ações que sejam absolutamente sensíveis à prestação de serviço adequado à população, mas com extrema responsabilidade em fazer. Não vamos fazer absolutamente nada que comprometa a perspectiva de futuro do município, que seja a má gestão, que seja aquilo que significa, vamos dizer assim, a irresponsabilidade de ingerir a coisa pública. Então, nesse particular, eu estou me orientando muito nesse particular. Prefeito, muito obrigado pela sua receptividade, de toda a sua equipe. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Eu que agradeço. Prefeito Romildo Bonzan, com exclusividade aqui para a Rede Litoral de Comunicação.